Olá, meus amores! Hoje a gente vai fazer uma técnica de limpeza emocional para trabalhar o medo, tá? Todas essas emoções aí que estão aflorando, que estão em desalinho e que acaba, né, levando o nosso cortisol lá para cima, que é o hormônio do estresse. Isso traz inúmeros prejuízos para o nosso corpo, tá? Então, essa limpeza vai ajudar a equilibrar tudo isso, a limpar. Então, por ser um vídeo curto, né, gente, eu não vou explicar detalhadamente a técnica, eu vou colocar depois na descrição do vídeo, tá? E os pontos também, tá? Mas os pontos a gente vai fazer juntos aqui no vídeo. São frases, a gente vai batendo nos pontos e falando frases negativas. Não precisam ficar preocupado que tu vai estar programando a tua mente com frases negativas. Nesse caso, não, porque a gente vai estar limpando, tá? Essa técnica é de limpeza. Então ela vai estar trabalhando ali os meridianos e fazendo essa limpeza. Então não precisa ficar com esse receio de estar programando negativamente, tá? E depois no final a gente vai fazer uma meditação rápida também com guiada, né, para trazer sim daí uma programação positiva, ok? Então, como não vai ser feito com uma anamnese, não vai ser um atendimento personalizado com cada um, eu peguei o que eu mais tenho ouvido, né, nessas últimas semanas, dos medos assim que as pessoas estão sentindo, que é o medo do amanhã, incerteza, medo de perder familiares que amam, medo de não ter trabalho, de não ter comida, tá? E além desses, depois vocês podem fazer específico para aquilo que vocês estão sentindo. Então vocês podem pegar um caderno e escrevendo tudo aquilo que tá mais aflorado, tudo aquilo que vocês estão sentindo, tá? E depois vocês fazem em vocês em casa. Essa maneira mais rápida do EFT a gente chama de tapping, tá? Que é pontual. Então vai ser um EFT pontual específico para essas questões. Eu peço que vocês fechem os olhos antes de fazer e sintam a intensidade da emoção, tá? De 0 a 10. Quando a gente terminar as rodadas, vocês vão novamente se concentrar naquilo que vocês estão sentindo e vão ver se aumentou ou diminuiu a intensidade da emoção, tá? Geralmente ela diminui, ok? E conforme a gente vai fazendo, vai vindo outras emoções à tona, vai vindo lembranças, então por isso é bem bacana assim vocês pegarem um caderno e irem escrevendo tudo aquilo que tá vindo, porque conforme vai vindo, vocês vão pedindo para limpar e vão falando as frases, tá? Então são 9 pontos. Esse aqui que a gente chama de ponto do karatê. Depois a gente vai pro topo da cabeça, início da sobrancelha, final da sobrancelha, abaixo do olho, abaixo do nariz, abaixo da boca. Depois nesses ossinhos aqui abaixo da clavícula, bem nesse pontinho aqui, se tu apertar, que é um pontinho dolorido, sabe? Que dói. Então nesse aqui vocês vão pegar os dedos assim e os nozinhos dos dedos e vão bater aqui, tá? Não precisa machucar, tá, gente? Não precisa ter muita força. E depois, nessa altura aqui mais ou menos, que é mais ou menos onde fica a alça do sutiã para as mulheres, tá? Nessa altura aqui. Então são esses os pontos. Vamos começar então, gente, fazendo dessa forma mais genérica, como eu falei. Depois em casa vocês podem fazer conforme a necessidade de vocês, porque vocês já vão saber onde é que tá onde vocês têm que fazer, né? Onde tá os pontos. Então vamos lá. Depois que vocês aprenderem onde é os pontos, vocês podem fazer com os olhos fechados, tá? Mas vamos começar com os olhos abertos, para vocês conseguirem ver onde é que eu tô batendo, tá? Então primeiro vocês vão respirar
profundamente. Solta pela boca. Inspira. Solta. Mais uma vez, inspira. E solta. Então, deem uma intensidade para o sentimento de vocês. Medo de perder um ente querido. Enumerem de 0 a 10 a intensidade disso. Então vamos lá. Mesmo que eu esteja com esse medo do amanhã, incerteza, do que vai ser o meu dia, do que vai ser a minha semana, o que eu vou comer, vai me faltar comida? Apesar de todos esses sentimentos, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Eu me amo e me aceito profunda e completamente. Topo da cabeça. Medo de não ter alimento. Medo de perder o emprego. Medo. Eu estou com medo. Muito medo. Início da sobrancelha. Medo de não conseguir alimentar minha família. Eu estou com medo de não ter alimento para dar para os meus filhos. Medo. Cantinho do olho, da sobrancelha. Medo de ficar sem trabalho. Medo de não ter como me sustentar, como manter as minhas contas. Medo. Eu estou sentindo medo. Abaixo do olho. Medo de perder os meus familiares, os meus entes queridos, as pessoas que eu amo. Medo de ficar hospitalizado e não ter leito, não ter respirador. Medo. Incerteza do futuro, incerteza de se eu vou ter que eu vou ter trabalho ou não. Medo, dúvidas. Abaixo da boca, gente. Medo de não ter comida. Medo de faltar para os meus filhos. Eu tenho medo de deixar os meus filhos sozinhos em casa, mas eu tenho que trabalhar. Eu tenho medo quando eu volto para casa de estar contaminando eles. Medo. Aqui então, gente. Medo de não ter alimento, medo de ficar desempregado, medo de não ter como cumprir com as minhas responsabilidades, medo de não ter como pagar as minhas contas. Medo. Aqui. Medo de ficar desempregada, medo de não ter alimento, medo dos meus filhos passarem necessidade, medo de eu não ter onde morar, de eu não ter emprego. Medo, incerteza. Topo da cabeça, gente. Medo da situação do país, da quantidade de desempregados. Será que eu vou ser mais um? Medo e dúvidas. Muitas dúvidas, muito medo. Agora vocês vão respirar 3 vezes, soltar pela boca. E vocês vão novamente ver a intensidade, se baixou ou aumentou. Então, vamos para mais uma rodada.
apesar do medo e da incerteza do futuro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do medo e da incerteza, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do medo e da incerteza de que tudo isso que está acontecendo venha prejudicar a minha vida e a minha família, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Medo de ficar sem alimento, medo de não conseguir pagar as minhas contas, medo. Início da sobrancelha. Tanto faz, tá, gente? Se fizerem do lado direito ou do lado esquerdo, vocês podem ir alternando, isso não vai interferir, tá? Tá. Medo de passar fome, medo de não ter onde morar, medo de não ter como pagar as minhas contas, medo de pegar o vírus e não ter leito, ou morrer e faltar para os meus filhos, como os meus filhos vão ficar. Eles vão ficar desamparados. Eu estou com medo. Medo de ficar sem trabalho. Medo. Incerteza do meu futuro. Incerteza do futuro da minha família se eu faltar. Medo. Medo, dúvidas, incerteza, medo. Medo do futuro, a incerteza que tudo isso está trazendo. E todas essas notícias negativas que eu vejo, que eu ouço, tudo isso que é passado, de que os casos vão aumentar, de que a economia vai entrar em colapso, que o sistema de saúde vai entrar em colapso. O que vai ser de mim se acontecer alguma coisa comigo? O que vai ser dos meus filhos? Medo. Dúvidas, incerteza, medo do amanhã, medo e dúvidas. Agora a gente respira novamente, solta pela boca 3 vezes e novamente vê a intensidade do sentimento, tá? Da emoção. Vocês vão repetindo essas rodadas até sentir que tá aliviando. Vocês podem ir alterando as frases conforme vocês estão sentindo, tá? É bom sempre ter uma aguinha junto, tá? E vocês vão tomando também, porque a água ajuda também a purificar e a limpar. Então, pessoal, a gente fez pro medo, tá? Vocês podem usar para tudo aquilo que vocês estão sentindo. Isso já vai aliviando bastante. Vocês vão notar que é instantâneo, assim. Conforme vai fazendo, vai limpando isso tudo e vai aliviando. Então, agora a gente vai fazer uma meditação guiada, rápida, para trazer mais luz e ficar positivo frente, né, a tudo isso, tá? Todas essas frases que eu trouxe foi do que eu fui colhendo durante a semana e do que as pessoas foram me pedindo, que é o maior medo que elas têm, que elas estão sentindo, tá, no momento. Então, eu peço que vocês coloquem nos comentários aquilo que vocês querem que eu faça aqui como técnica, tá? Um sentimento, medo, pânico, aquilo que vocês estejam sentindo necessidade de limpar e que eu puder ajudar vocês coloquem no comentário que eu vou fazendo os vídeos daí, tá bem, gente? Então eu peço agora que vocês fechem os olhos, inspira lentamente, solta lentamente pelo nariz, se concentrando no ar que entra e que sai dos teus pulmões. E essa respiração vai acalmando os teus pensamentos, os teus sentimentos.
Inspira. Você vai visualizar que entre as tuas sobrancelhas tem um ponto de luz. É um ponto brilhante na cor verde. E esse ponto de luz vai descendo, passando pelos teus olhos, vai descendo, passando pelas orelhas, pela tua cabeça, descendo, passando pela tua garganta. E esse ponto de luz vai descendo na tua garganta em forma de espiral e vai recolhendo tudo aquilo que não está dentro da perfeição, da saúde perfeita. Vai descendo e esse ponto de luz vai passando por todo o teu corpo. Ele está se concentrando no centro do teu peito, girando no sentido horário e harmonizando os teus sentimentos, as tuas emoções. Esse ponto de luz vai descendo por todos os teus órgãos, descendo, descendo. Vai passando pelos teus braços, descendo pelas tuas pernas, chegando nos teus pés. E esse ponto de luz, ao sair do teu corpo, pelas solas dos pés e pela palma das tuas mãos, ele vai girando ao redor do teu corpo. E à medida que ele vai girando em formato de espiral, ele vai aumentando a velocidade até formar uma luz verde ao redor do teu corpo, formando uma camada de proteção ao redor do teu corpo. E você vai ficar protegida dentro dessa luz. Sentindo-se bem, muito bem. Você vai respirar e soltar lentamente pela boca, sentindo toda a saúde, toda a vitalidade e toda a energia de Deus dentro de ti. Essa energia que equilibra e harmoniza todas as células do teu corpo. E você vem retornando, sentindo-se bem, muito bem, abrindo os olhos e retornando para o aqui e agora. Eu espero do fundo da minha alma, do meu coração, que isso tudo se normalize o mais rápido possível, e eu tenho certeza que vai. E que vocês fiquem na luz e dentro do amor. Beijo, gente.